Olá, querido ouvinte. É para mim uma grande alegria poder chegar até você através das ondas sonoras do rádio e transmitir o Evangelho da Graça, a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar no livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 até o verso 19. Nós vamos falar sobre a sedução do pecado. Satanás tem enganado o homem com a sedução do pecado por séculos. Para o pecado não existe diferença de cor, raça, sexo ou nacionalidade. Satanás é como um leão que anda à espreita buscando a quem possa tragar, como diz as Escrituras. Nós podemos comparar também Satanás com uma planta carnívora, aquela que exala aquele perfume e atrai a sua presa e logo em seguida a devora. As astúcias, a perspicácia de Satanás é muito grande contra os seres humanos. As suas estratégias são variadas, atuais, criativas, atraentes e muito ilusórias. Satanás é um ser dedicado na sua tarefa de destruir a raça humana. É uma batalha que entristece o Senhor nosso Deus quando Satanás consegue escurecer os olhos da raça humana para que os homens não vejam a verdade, a salvação em Cristo Jesus. Que tipo de alvo você tem sido para Satanás? Veja, o texto em que nós estamos, no livro de Gênesis, conta a história de Adão e Eva. Eva foi um alvo fácil para o ataque de Satanás. Ele usou Eva contra ela mesma. Seus olhos, seu desejo, seu orgulho. Ele usou tudo isso para que Eva, então, desobedecesse à vontade de Deus. 1 de João, capítulo 2, o verso 16, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira, que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ora a serpente era a mais astúcia de todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Satanás tentou a mulher. Usou aquilo que hoje as mulheres temem. Nenhuma mulher gosta de se aproximar de uma serpente ou de uma cobra, não é como nós podemos dizer. Mas, no pecado, não há preconceitos. Infelizmente, é isso que Satanás tem colocado na mente dos seres humanos, que para cometer pecados não existe preconceito. E é, na verdade, isso que tem destruído a raça humana com essa estratégia enganosa, destruindo lares, vidas, destruindo toda uma nação. Infelizmente, os seres humanos ainda não abriram os olhos para as estratégias de Satanás. O pecado é sempre atraente. Veja o que diz aí em Gênesis capítulo 3, o versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e também deu a seu marido e ele comeu com ela. Veja, o pecado sempre é atraente. Ela viu uma árvore boa, desejável para dar entendimento e o seu fruto aparecia formoso e bom. Isso fez com que Eva se aproximasse e então tomasse da árvore que Deus havia dito para que eles não comessem. Então, o pecado também é atraente, não só nesta questão, olhando para o Gênesis, mas em toda a vida da raça humana, o pecado tem sido algo atraente. 1 de João, capítulo 2, verso 16, que foi o texto que lemos ainda há pouco, a Bíblia nos diz, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Foi isso que Satanás usou contra Eva. E é isso que Satanás tem usado contra a raça humana. Concupiscência quer dizer desejos. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Foi isso que fez com que Eva cometesse o pecado da desobediência. Satanás usou os desejos do homem contra o próprio homem. Tão atraente que quando se cai no pecado, é incapaz de se levantar. Tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
não somente é a incapacidade de se levantar, mas também atrai outras pessoas consigo para viver em pecado. O pecado parece lógico e correto. Veja, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Então a serpente disse: certamente não morrerás, porque Deus sabe, no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O pecado parece lógico, não é? Eva foi tentada pela serpente a entender que ela não morreria naquele momento, naquela mesma hora fisicamente, mas que ela poderia comer daquele fruto e ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso parecia lógico, isso parecia correto. Pareceu lógico para ele que não morreria fisicamente naquele momento, mas que conseguiria ser igual a Deus. Pareceu lógico, pois eles veriam a vida e veriam as coisas como Deus vê. Bom, isso tudo muitas vezes tem pego o homem durante a nossa vida aqui nessa terra. Muitas vezes o pecado realmente parece ser uma coisa sem preconceitos, execução do pecado sem preconceitos. Parece também ser uma coisa atraente aos olhos e à vida da raça humana. Parece também ser lógico viver algo assim. O homem perde completamente a noção de sua responsabilidade quando vive o pecado. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, o verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. O homem tinha uma responsabilidade de obediência. Não comereis dele. Mas a responsabilidade se vai quando o homem se mistura com o pecado. Então, quando o homem se envolve com o pecado, quando o homem se envolve com aquilo que não agrada a Deus, toda a responsabilidade vai embora. Então o homem comete pecado, não dando mais crédito às suas responsabilidades. O pecado não pode ser totalmente encoberto. Em Gênesis capítulo 3, o verso 10, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi. Agora o Senhor nosso Deus, depois que Adão e Eva comeram daquele fruto, o Senhor nosso Deus chega no jardim do Éden chamando por Adão. Adão se esconde atrás de uma árvore. Primeiro ele cozeu algumas folhas de figueira, fez um avental para cobrir a sua nudez, pois até então a inocência fazia parte da vida de Adão. Ele não havia percebido, ele estava nu, sua mulher estava nua, e eles não tinham maldade em seus corações e em suas vidas. Eles não se envergonhavam, não haviam pensamentos maus na mente e no coração de Adão. Por isso, eles não se envergonhavam. Mas exatamente naquele momento em que eles comeram da árvore de conhecimento do bem e do mal, a Bíblia nos diz que os seus olhos foram abertos e eles perceberam que eles estavam nus. E agora, ouvindo a voz de Deus soar no jardim, o homem teme, se esconde, e a Bíblia nos diz que ele se escondeu porque estava nu. Então, ele ouviu a voz do Senhor soar no jardim, temeu e se escondeu. Bom, até hoje, Deus está falando aos corações da raça humana. O homem sabe, lá no íntimo do seu coração e da sua consciência, ele sabe que aquela vida que ele está vivendo está o separando de Deus. Está distanciando ele cada vez mais do Senhor. E ele não consegue encobrir a sua nudez. Quando Deus o chama, quando Deus fala ao seu coração, quando uma pessoa lhe prega o Evangelho, quando ele ouve da graça salvadora de Cristo Jesus, ele quer se esconder de Deus, pois ele está nu, ele sabe que ele cometeu pecados e que ele está envergonhado diante da presença de Deus. O homem não está com vergonha da pessoa que está o evangelizando, o homem não está com vergonha das atitudes que ele tomou, ele tem vergonha de Deus. Ele não consegue comparecer diante da presença de um Deus santo, cometendo e vivendo em pecados como tem vivido. O homem nunca está pronto para aparecer diante de Deus. O pecado resulta em colheita para muitos.
Veja o que diz Gênesis capítulo 3, o verso 6. A palavra de Deus nos diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ó árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. O pecado resulta em colheita. Bom, o pecado tem um preço. E o homem, quando vive em pecado, ele arca com as responsabilidades de seu pecado. Nós temos visto no mundo hoje o homem pagando um alto preço pelos seus pecados. Gálatas capítulo 6, o verso 7 e 8, a palavra de Deus nos diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. O homem colheu no Éden a sua condenação. Tomou do fruto e comeu. Até o dia de hoje o homem colhe aquilo que planta. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meu amigo, nós temos visto o mundo se destruindo. Nós temos visto famílias se desintegrando, vidas se acabando, seres humanos vivendo uma vida dilacerada pelo pecado, pela destruição do pecado e de Satanás. Porque o homem tem se colocado debaixo do peso do fardo do pecado. O pecado sempre leva ao julgamento. Gênesis capítulo 3, versículos 14 até o verso 19, nós vemos o nosso Deus julgando o pecado do homem. Bom, muitas vezes as pessoas acabam pensando que tudo é culpa de Satanás. E não é. Nossas decisões nós tomamos pessoalmente. Cada um decide aquilo que vai viver. Nós vemos então Deus punindo o pecado lá no Éden. Deus puniu Adão, dando a ele o trabalho de ter que trabalhar e do suor do seu rosto comer o seu pão todos os dias de sua vida, até tornar ao pó, porque do pó foi tomado. O homem deveria agora trabalhar, batalhar no seu trabalho para viver uma vida aqui nessa terra. E também Deus pune Eva, dizendo, olha, agora o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Aumentarei grandemente a sua conceição, e com dor terás filhos, e o seu desejo será para o seu marido. A serpente também recebeu o peso da sua condenação. Deus disse a ela, agora você vai arrastar com o seu ventre na terra, e você vai picar o calcanhar do homem, e o homem vai esmagar a sua cabeça. Todos foram punidos por conta de seus pecados. Não somente Eva, mas também Adão recebeu a consequência, ou seja, colheu o pecado que plantou. Então todos os homens e todos os seres humanos pagam pelas consequências de seus pecados. Ninguém paga pelo pecado do outro. Ninguém leva a consequência do pecado do outro. Cada um levará as consequências de seu próprio pecado. Então, o pecado levou Jesus à morte por nós. Gênesis, capítulo 3, verso 21, a Bíblia nos diz, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aquele que não conheceu pecado, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lá no Éden, foi necessário que um animal morresse, vertesse o seu sangue para cobrir o pecado do homem, para cobrir a vergonha que o pecado estampou na vida do homem, para cobrir a vergonha que a malícia, a maldade tomou conta no coração do ser humano. Aquele animal representa o Senhor Jesus Cristo, que hoje, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nos diz a palavra de Deus, aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus e os seus pecados.
nos remir, nos dar a salvação por intermédio deste sacrifício feito na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Amado ouvinte, isto é o pecado que condena os seres humanos e atrapalha a vida dos homens até os dias de hoje. No pecado não existe preconceitos. Olha, nós falamos sobre isso logo no comecinho da mensagem hoje. No pecado não existe preconceitos. São tantas coisas erradas sendo vividas nos dias de hoje, tantos abandonos da vontade de Deus, que quando a vontade de Deus, quando a palavra de Deus confronta o pecado do ser humano, o homem acha que isto é preconceito. Uma vida de pecados, uma vida promíscua, uma vida desagradando ao Senhor, é uma vida que não tem preconceitos para a raça humana. O homem perdeu completamente a noção. O homem também é enganado pela atração do pecado. Parece que o pecado traz poder, glória, o pecado traz riqueza, fama, mas no final tudo isso pica como uma cobra e como um escorpião há de morder o homem. O pecado também parece ser lógico e correto, não é? Muitas vezes parece ser lógico e correto viver o engano. Parece ser lógico enganar alguém quando se quer vender um carro velho. Mas a verdade é que este carro não é novo e não é perfeito. Ele é velho. O homem precisa ser honesto. Mas o pecado parece lógico e correto. O pecado faz o homem perder a noção de sua responsabilidade. O homem não assume mais suas responsabilidades. Ele não vive mais como uma pessoa responsável. Hoje em dia, o grande problema da sociedade do Brasil é a falta da educação familiar. E as pessoas estão tentando jogar essa culpa nas costas de outras entidades pelo mundo. Mas se a família fosse levada como o Senhor Deus a instituiu, o mundo seria diferente. Muitas coisas neste mundo seriam diferentes se o homem vivesse segundo o plano divino do Senhor. Também o pecado resulta em colher a paga pelo próprio pecado. O homem semeia, o homem colhe. O pecado também sempre leva ao julgamento. Nós não podemos nos esquecer disso nunca em nossas vidas. E precisamos nos lembrar de uma coisa maravilhosa. Jesus Cristo morreu para perdoar os meus e os seus pecados. Você precisa de Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receba-o hoje como Senhor e Salvador de sua alma. Entregue a Ele a sua vida. Peça a Ele perdão pelos seus pecados e peça a Ele que salve a sua alma. Jesus Cristo te ama e Ele quer te salvar. Quer transformar a sua vida, pois Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, eu peço a você que curve a sua cabeça, feche os seus olhos e repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu sou um pecador, não posso mudar o meu destino na eternidade, mas eu creio de todo o meu coração que o Senhor morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os meus pecados e salvar a minha alma. Por isso, perdoa os meus pecados, salva a minha alma e seja o Senhor da minha vida. Se você fizer esta oração com sinceridade em seu coração, você será salvo. Quero orar por você. Pai, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de transmitir o seu recado nesse dia. Peço ao Senhor que o Senhor toque em corações, salve almas e abençoe grandemente esse programa. Meu Pai, que a tua mensagem continue sendo levada aos corações da raça humana. Muito obrigado a você pela sua presença, pela sua participação neste dia. Muito obrigado por você estar conosco e até a próxima oportunidade, onde mais uma vez traremos a mensagem do Evangelho ao seu coração.